Assista agora Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de turno Metzler. Royal Ciclo. Eu gostaria de saudar e cumprimentar a todos. Cordial bom dia. É domingo, é dia do Senhor. É um dia também especial, onde gostaria de dar as boas-vindas a toda a família Rui Barbosa, porque no mês de fevereiro, essa instituição da nossa igreja, da nossa comunidade, completou 70 anos. É um ano especial de celebração, de comemoração, e ao saudar o colégio, eu gostaria de saudar o diretor Celso. Seja bem-vindo. E em seu nome, cumprimentar a todos os pais, alunos, professores. Sejam todos bem-vindos, conselho diretor. Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus esteja com cada um de nós. Você que é visitante a esse culto, seja bem-vindo. Querendo fazer desta igreja a sua igreja para a vida toda, sejam todos bem-vindos. Saudação especial também ao colega pastor Marcelo, que nesse domingo trará a pregação do culto desse domingo. Ao coral, Eno e Elisete, sejam bem-vindos. Cantamos juntos o hino de número 237, Graças dou por esta vida. Queremos fazer desse culto um culto de gratidão ao nosso Deus. Cantamos 237. Graças por essa vida que me revelou. Graças por tudo e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças sempre novas. Graças por pelo perdão, graças pelas sucedeste e teu nome se aprender, pelas rosas do caminho e os espinhos que passei, pela escuridão da noite, pelo céu que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sempre grita, pela paz no coração, pela lágrima bendita e o consolo que se dá, pelo dom da eterna vida. Sempre graças Ele dá. Nós queremos também agora acompanhar um vídeo, um pequeno vídeo institucional, elaborado e feito pelo Colégio Rui Barbosa. Acompanhamos juntos no telão. O Colégio Rui Barbosa nos ajuda a fazer escolhas importantes para o nosso futuro. O caminho do conhecimento é um ciclo infinito, que tem início, tem meio, mas não tem fim. O Colégio Sinodal Rui Barbosa tem uma importante missão, que é auxiliar os pais e responsáveis na formação e na educação dos alunos.
pois ao lado dos pais, os educadores assumem um papel decisivo na formação do caráter e da personalidade dos alunos. O Colégio Sinodal Rui Barbosa quer excelentes alunos. Para isso, trabalha na busca do conhecimento, mas também deseja que seus alunos se destaquem como pessoas. Sendo assim, procuramos ver e levar conhecimento e valores de vida, levando a sua formação no integral. O Colégio Sinodal Rui Barbosa recebe diariamente em torno de 750 alunos. O nosso foco está no conhecimento, desenvolvimento da convivência e no acolhimento dos alunos. Os meus filhos passam a maior parte do dia dentro do colégio e nós ficamos 100% seguros com o que o colégio oferece. Nós deixamos ela no colégio e ficamos tranquilos porque sabemos que ela está sendo bem cuidada. O projeto pedagógico do Colégio Sinodal Rui Barbosa está focado em 4 pilares: exigência acadêmica, acompanhamento e desenvolvimento, disciplina e profissionalidade luterana. Um dos objetivos do Colégio Rui Barbosa é nos tornar aptos para enfrentar o mundo que virá e que ainda não conhecemos. Um mundo de grandes transformações. O colégio busca estar sempre atualizado e focado no que é importante para a construção do aluno como um ser completo. Portanto, há um cuidado e carinho com os espaços físicos para que os alunos tenham um melhor tempo de estudo dentro das dependências da escola. As aulas se tornaram mais próximas do gosto que o aluno tem de estar no mundo audiovisual, no mundo da imagem. Aí você tem na sala de aula o colorido, você tem a música, o filme. O Colégio Sinodal Rui Barbosa, a partir de 2016, instituiu o projeto social Mãos do Bem, com o objetivo de incentivar os alunos do ensino médio a participar de trabalhos voluntários, dentro e fora da instituição. Transformar, que depois desse sorriso tudo vai compensar. Os meus filhos praticam esporte dentro da escola porque tem uma excelente estrutura e é voltada para a recreação e também para a formação de novos talentos esportivos. As atividades extracurriculares, elas contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos, seja através da prática do esporte, dança, música, teatro, pois elas dão a oportunidade do aluno de desenvolver diferentes habilidades. Como escola comunitária, acreditamos que o bom desenvolvimento se dá na boa relação com as famílias. Diante disso, são inúmeras as possibilidades e eventos que as famílias participam no dia a dia escolar: Ruifest, palestras, formações, reuniões pedagógicas, entre outros. O Rui Barbosa é um colégio que quer cuidar do aluno. Em 2014, a escola passou a contar com o apoio do governo da Alemanha para o projeto de ensino da língua alemã. Através da ZFA, Departamento Central Alemão para Ensino no Exterior, a escola associou-se ao programa PASH, Schulen Partner der Zukunft, Escolas, uma parceria para o futuro. Trata-se de um programa de fomento e incentivo ao desenvolvimento da língua e cultura alemã. Nós esperamos que a nossa filha seja capaz de protagonizar a própria vida, que seja cada vez mais comprometida, cada vez mais consciente. A gente quer estimular desde cedo ensinar a pensar, não somente nos dias de hoje, mas ensinar a pensar o futuro. Por isso, o Colégio Sinodal Rui Barbosa deu um importante passo no ensino de língua inglesa, com o acompanhamento e supervisão da Escola de Idiomas Cultura Inglesa, uma das mais tradicionais escolas de idiomas do país. Esse trabalho tem como objetivo a qualificação do aprendizado dos alunos, com o ensino de inglês focado em resultado. Eu estudei no Colégio Sinodal Rui Barbosa desde o jardim de infância até o 2º grau. A base acadêmica que o colégio me proporcionou contribuiu para que eu conseguisse passar no meu primeiro vestibular de medicina na Universidade Federal do Paraná. Eu e meu marido queremos que nossos filhos sejam felizes e tenham sucesso nas suas vidas profissionais. Por isso escolhemos o Colégio Rui Barbosa para eles estudarem. Para mim é a minha vida. O sentido da minha caminhada são os alunos.
Queria dar as boas-vindas também ao diretor Celso para a sua palavra também de saudação. Seja bem-vindo. Obrigado, Adelmo. Bom dia, comunidade. A palavra hoje não é do diretor, é da escola. Então eu gostaria de convidar os meus colegas que estão de cinza como eu, que venham aqui na frente comigo, por favor. Vamos, pastor Marcelo, tu não está de cinza, mas tu faz parte do projeto. Ele é um projeto do Senhor, nós temos uma responsabilidade sobre ele. E segundo, ele é e continua sendo um projeto de vanguarda pedagógica e administrativa, porque essa galera que está aqui diariamente dá sustância e dá continuidade a esse projeto que os nossos antepassados começaram. E terceiro ponto, nós como comunidade temos uma responsabilidade, porque há 70 anos atrás, os nossos antepassados conduziram e organizaram um projeto. E como eu falei no ponto 1, um projeto que é do Senhor. Nós temos a responsabilidade de mantê-los por mais 70, 140 ou quantos anos o Senhor assim desejar. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. Nós vamos cantar o hino da escola, né, e desejar um bom culto, um culto de agradecimento, um culto de bênçãos, né, por esse momento que nós estamos vivendo. Gostaria de convidar você a se colocar de pé e nós queremos ter uma palavra de oração.
Ah, querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, porque é domingo, é dia do Senhor. Te agradecemos pela noite, pelo sono reparador. Obrigado, Senhor, porque esse culto é reunido em Teu nome. Estamos aqui para Te dar graças e render louvores. Pelos 70 anos, o nosso Colégio Sinodal Rui Barbosa. Obrigado, Senhor, por esta história. Que nós podemos fazer parte desta história e que esse colégio faz parte da nossa história. Abençoe, Senhor, a Tua palavra que vamos ouvir nesse culto. Abençoe também o abraço. Abençoe, querido Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão. Esteja entre nós. Guarda-nos no nome santo de Jesus. Tu que és Senhor e Salvador. Amém. Dá um abraço no teu vizinho, dá um bom dia. Dá um oi, pode sair no corredor. Obrigado. Cantamos juntos o hino de número 135. Convido então os pais, padrinhos, para que também se acheguem ao altar para a celebração do batismo. 135. Cantamos. Querida
Bom dia a todos. Uma alegria estar com você nesse domingo também, para nós celebrarmos essa festa, né, dos 70 anos do Colégio Sinodal Rui Barbosa. Eu só fiquei com medo quando o Celso me convidou, porque pensei que ele ia me convidar para cantar. E aí eu fiquei com medo. É muito bom estar com vocês, de fato, e 70 anos é uma história muito grande. Nós temos conversado já desde a formatura do terceirão do ano passado, sobre esta frase que está ali: uma vida de gratidão, o caminho para o contentamento. Talvez uma dos sentimentos ou das reações que mais se tem hoje é frustração. Frustração diante de todas as situações, diante da vida. Talvez porque se esqueceu, ou não lembramos mais, ou não damos por conta que esta ação de gratidão é importante para a nossa vida. E este culto é um culto de gratidão. Um culto onde nós queremos celebrar tudo aquilo que Deus já nos deu, pensando no Colégio Sinodal Rui Barbosa de forma bem especial, porque são os 70 anos do colégio, mas pensando em nós todos, como indivíduos, como comunidade. Que você hoje de manhã tivesse um momento nesse início de palavra e também na palavra toda, também neste culto, um momento onde você pudesse olhar para a sua história. A gente às vezes fica olhando para a história de outras pessoas, né? E fica admirado com as histórias de outras pessoas e pensa, poxa, por que a minha história não é daquela forma, enfim. Mas eu gostaria de te dizer nessa manhã que a tua história, a minha história, é única. Não tem outra igual. Não tem outra história igual a minha. Não tem outra história igual a tua. Então que você olhe para a sua história, olhando nessa perspectiva da gratidão, pensando naquilo que você teve já de tantas bênçãos na sua vida. Então eu gosto de conceituar, né? Já fiz isso no terceirão no passado, parece aula daí, né? Mas eu gosto de conceituar esse negócio, já que estamos falando de colégio, né? Gratidão. O que é gratidão? Ó, é qualidade de quem é grato. Isso o dicionário sempre faz, não é verdade? Ele sempre diz a mesma coisa, a primeira definição. Reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento e reconhecimento de novo. Reconhecimento por um benefício recebido. Gratidão tem essa definição. E aí ele vai em duas direções. Eu gostaria que você olhasse nessas duas direções hoje de manhã. Primeiro ato de reconhecimento é em relação a alguma pessoa que foi especial, foi importante na sua vida. Aí nós podemos começar já a desenrolar algumas coisas, não é? Você pensa no seu pai, na sua mãe, você pensa nas pessoas de forma individual que te incentivaram a ser o que você é hoje. Ontem à noite eu compartilhei na juventude sobre um pouco da minha história, e eu lembro muito bem que meu pai não quis que eu estudasse teologia. Eu com 24 anos assumi o papel que tinha e fui estudar. E hoje ele concorda, fiquei emocionado, todo aquele negócio, né? Mas, em princípio, ele não concordou. Mas minha avó concordou. A mãe dele, inclusive. E ela dizia assim: Marcelo, tu fizeste uma boa escolha, porque aquilo que você vai construir, vai buscar, ninguém vai te tirar. Sabe as palavras da minha avó, né? Então a gente tem que olhar para pessoas que são importantes das nossas vidas. Além das pessoas, nós precisamos olhar para as circunstâncias, né? Aí, em um sentido mais amplo, daí é um reconhecimento abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporciona. Situações que nós não temos poder. E as situações surgem e nós precisamos aproveitá-las, como diz o gaúcho, né? Um ditado gaúcho diz assim: quando o cavalo passa encilhado, tem que montar, senão você perdeu o cavalo, né? Perder a oportunidade, né? E aí você pode olhar para a sua história. Eu olho para a minha história, estava pensando hoje de manhã sobre situações particulares da minha vida relacionadas a Rio do Sul, por exemplo. Quando eu cheguei aqui há 14 anos, fiz estágio, período prático de 1 ano. E naquele período, estava abrindo o 3º pastorado com trabalho com jovens. O Arlindo, acho que o pessoal da diretoria está lembrando disso. Por que poder eu tinha
para fazer com que no mesmo período que eu estava aqui, abrisse o terceiro pastorado? Nenhum. Então eu, grato pelas situações e dádivas da vida, olhar para essas situações e compreender que são dádivas. Então, o reconhecimento por situações e dádivas da vida. Duas ações hoje de manhã eu queria que você fizesse já nessa reflexão sobre gratidão. Lembrar de pessoas que foram importantes na sua história. Eu não queria que só você lembrasse. Eu vou desafiar você depois do culto, se tem condições, que você faça um WhatsApp. O WhatsApp é muito frio. Liga para a pessoa, ou de alguma forma se comunique com ela e reconheça o que ela fez. A gente nunca sabe como a outra pessoa do outro lado está. E às vezes uma palavra nossa de reconhecimento pode gerar vida na outra pessoa que nós nem imaginamos quanto. Então pense nisso. Pessoas para as quais você hoje de manhã, não precisa fazer uma lista talvez muito grande, senão você faz uma lista grande e não faz nenhuma ligação. Mas duas pessoas que você tem condições de dizer, eu queria ligar para você hoje de manhã, porque eu percebi que na minha história você foi importante. E eu queria lhe agradecer por isso. Simples. Pessoa. Agradeça pelas circunstâncias e situações da vida que nós não temos poder. Que nós não temos como produzir essas situações. E aí eu queria olhar para um texto bíblico que mostra a ação de gratidão. E esse texto nos ensina algumas coisas interessantes. É lá em Lucas 17, 11 a 19, gratidão, uma atitude de poucos. Lá é o texto daqueles 10 leprosos, né? Se você lembra. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Você conhece esse texto, eu acredito, né? 10 leprosos, 10 homens que estavam com essa doença, que no contexto bíblico era extremamente grave. Ela causava algumas situações, uma delas era no contexto da época, tinha relação muito, muito imediata com o pecado, ou seja, aquele leproso era considerado pecador. Essa era a cultura daquele tempo. Ela era uma doença incurável no contexto do Novo Testamento. Segregava, ou seja, se você já viu filmes antigos, você vai perceber que existem cidades de leprosos fora da cidade. Os leprosos ficavam na entrada, por isso Jesus os encontra a caminho. Ele não encontra nem em Samaria, nem em Jerusalém, porque ele estava a caminho. Os leprosos não ficavam nas cidades, eles ficavam no caminho, na estrada, porque ninguém queria que eles entrassem nas cidades. A lepra deixa a pessoa insensível à dor. Essas são algumas definições da lepra. A lepra é contagiosa, ou seja, ninguém tocava na pessoa. Agora você imagina estes 10 homens, não sei se eram tudo homens, mas eram 10 leprosos, provavelmente homens, ali nessa situação, excluídos da sociedade, excluídos da família. Talvez muito deles tinha família, mas devido à doença foi mandado embora de casa, e solitários. E aí Jesus aparece. Talvez eles conheciam as histórias de Jesus, porque essa cena que acontece já é no final do Evangelho de Lucas. Então quer dizer que toda a história de Jesus já passou. Toda
todo o enredo de curas, de milagres já tinha passado. E eles estavam a caminho de Jerusalém, onde começaria então a semana da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o final do ministério de Cristo. Então a fama de Cristo já estava na cidade, nas regiões, e estes 10 leprosos ouviram dizer que este homem poderia salvá-los, poderia curá-los. E aí eles não medem esforços para estarem perto dele e gritar para que ele os ouça, e ele os ouve, e ele diz: então agora vocês vão até o sacerdote, que era uma ordem cultual da época, em que qualquer cura, para ser comprovada, devia ir até o templo e o sacerdote comprovar isso. E aí, enquanto eles iam no templo, imagina, fantástico o mundo do pastor Marcelo, né? Eu gosto de imaginar umas coisas interessantes assim. Os homens andando, né? Meio torto, assim, com feridas, começa a desaparecer o negócio. Eles começam a endireitar, sabe? Essa foi a ideia, essa é a dinâmica do texto. E aí quando eles chegam lá no templo, eles se olham e não tem mais lepra. Quando eles olham para si mesmos, eles não simplesmente veem uma pele curada, mas eles talvez na sua mente veem tudo aquilo que eles agora podem ter de volta, além da saúde, a família, o convívio com os amigos, a vida deles. 10 leprosos foram curados da mesma doença, porque todos eram leprosos. Quantos voltaram? 1. Então, pela matemática, aqui tem professoras de matemática, o percentual aqui é 10%, né? Por esse texto, 10% de nós somos gratos. Pelo texto, né? Não estou dizendo que isto é fato, estou dizendo que o texto está dizendo que 10% agradecem. Um leproso volta. Um só. Ele louva a Deus, se prostra e agradece. E um detalhe, que às vezes passa desapercebido. Ele era samaritano. Estrangeiro, no outro texto. No verso seguinte ele diz: agora vamos conversar de perto. Não é assim? Aqueles que são mais próximos da gente são os mais ingratos. Não é assim? Por que será que os outros 9 não voltaram? Porque na cabeça deles passava assim, provavelmente eles eram israelitas, do povo de Jesus, do povo de Deus. Então eles pensaram assim: Deus não fez mais que a obrigação, não é verdade? Então nem vou voltar para Jesus. Se ele é o Messias, eu sou israelita, então eu vou lá. O samaritano não. O samaritano era um povo excluído. O samaritano, para você ter uma ideia, se você, professor de geografia aí, se você na cabeça sua lembra da Palestina, Samaria fica ao norte de Jerusalém. Ao norte de Jerusalém, onde na divisão dos reinos do Antigo Testamento, ficou Israel e Judá ficou em Jerusalém. Israel, esta região foi invadida por todos os povos sírios. E qual era a tática do povo sírio? Ele invadia os povos, tirava algumas pessoas e colocava pessoas de outros povos lá, para fazer uma mistura de raças. Então, para os judeus de Judá, onde acontece esse milagre, provavelmente esses 9 eram dali, os samaritanos eram impuros. Eles não eram como eles eram impuros, eles eram misturados, então eles não tinham nenhum valor, na verdade. Por isso o samaritano era discriminado, por isso o samaritano era extremamente dispensado do convívio dos judeus. Por isso, quando Jesus fala da ação daquele samaritano a caminho lá, que ajuda alguém que é assaltado, ele diz que teve um samaritano que ajudou. Isso é um escândalo, porque um samaritano não pode ser bom. Mas é interessante no texto aqui, que só ele volta.
Meus irmãos, nós precisamos aprender que o que nós ganhamos de Deus é presente dele. E não é porque eu sou algo ou tenho algo que eu recebo isso, é porque ele nos dá de presente. O coração grato olha para si e percebe que precisa voltar para a fonte de todas as bênçãos, que é Jesus, nesse texto, que é o Jesus na nossa vida. Nós somos convidados, a partir deste salmo, a ter duas atitudes para termos um coração grato. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É um salmo que eu tenho trazido já há muito tempo nessas celebrações de gratidão. Duas ações neste texto. Uma ação é um olhar para o passado. Você só vai ser grato se você olhar para o passado. O que o leproso lembrou quando ele estava indo lá e sendo curado? Olha só, eu perdi minha família. Isso não diz o texto, eu estou especulando, mas pode ser que seja assim. Eu perdi minha família. Eu não tenho agora mais que ficar escondido. Eu não preciso mais agora ficar sozinho, talvez às noites frias no deserto, passando frio, quase morrendo. Eu não preciso mais agora, eu estou curado. Ele olha para trás e seu coração enche de alegria, porque agora ele está livre daquela prisão que a lepra causava. Olhar para trás. Eu trouxe algumas fotos aqui. Nós estamos nos 70 anos do Colégio Rui Barbosa. Tem umas fotos interessantes. 1908. Nós precisamos olhar para trás, entendeu? Você viu que é o Colégio Rui Barbosa hoje, né? No vídeo ali institucional, muito bonito, até emocionante, né? Mas em 1908, há 110 anos, algumas pessoas corajosas tiveram a ousadia de fazer uma casinha desse tipo, coberta com palha, e ali funcionava a nossa primeira comunidade e a primeira escola. 1908. Você imagina aí há 110 anos o que era Rio do Sul, né? A gente precisa olhar para trás e ser gratos por pessoas que fizeram isso. Aí, mais recente, né? Aí começou então o Colégio Sinodal Rui Barbosa, como conhecemos hoje, né? Não é mais assim, né? 70 anos deste início onde pessoas deram a vida, se dedicaram para que tivesse um estabelecimento de ensino. Porque se você é luterano, de confissão luterana, e se você não é, bem-vindo para aprender daquilo que nós cremos, existe um tripé que as comunidades históricas no Brasil têm. É igreja, colégio e hospital. Rio do Sul é o exemplo claro desse tripé da colonização protestante. Olhar para trás e perceber como bom foi o Senhor. Nós temos que sempre tomar o cuidado, porque muitos de nós e muitos do nosso contexto hoje parece para algumas pessoas e para alguns que vivem na sociedade política que a história começa com eles. Meus irmãos, nós somos parte da história. Nós somos parte dela. A história é maior do que nós. E por isso nós precisamos olhar para a história e ver o que Deus fez na história. Fala especificamente do Colégio Sinodal Rui Barbosa. O que Deus fez na história. Mas como igreja cristã, nós temos um ato que Deus fez na história que demonstrou o seu profundo amor para conosco. Celso, no início, disse que o colégio está porque o Senhor assim mantém ele e motivou pessoas a formá-lo. E é assim mesmo. Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está, diz a palavra. Teve um ato de Deus que nós precisamos lembrar todo o tempo. Meus irmãos, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez para cada um de nós, para que a gente não coloque a nossa esperança naquilo que não temos, naquilo que queremos conquistar ainda, porque a nossa esperança está baseada num ato já consumado. Este ato.
A nossa esperança cristã não está baseada no futuro. Claro que temos a esperança do futuro, da eternidade, claro que sim. Mas o que me dá esperança para o futuro e para a eternidade é o fato que Deus na história deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Você tem crise de fé? Olhe para Cristo. Vamos falar a verdade agora, falar de pertinho, no pé do ouvido. As nossas crises de fé são porque às vezes a gente não consegue uma coisa, outra vez a gente tem medo de lutar com os nossas lutas internas, né? Nossos temores, ou aqueles momentos que Deus nos coloca diante de situações e quer mudar a nossa vida, e nós temos receio de enfrentar essa mudança, e aí entramos em crise. Meus irmãos, nós somos chamados a olhar para Cristo. A gratidão é um olhar para trás, e olhar cristão para trás remete à cruz do Calvário, que Deus nos amou de forma incondicional. Você já levou fora quando namorava, não? Confessa aí. É assim, né? Quando você leva fora, você fica você vai para o sofá da sua casa, deita lá e começa aquelas lamentações. Daí vem o pai ou a mãe e começa a desfazer a outra pessoa, não é? Ele não é bom mesmo. Esse rapazinho não vai dar certo. Essa menina também não é boa. Eu acho que vai ter outra coisa melhor para você. E a gente fica magoado, triste, chateado com a pessoa, né? E se desliga, se afasta, nunca mais vê. Jesus, Ele nos ama, mesmo que você dê fora nele. Nós excluímos Jesus da nossa vida por vários motivos. Porque não queremos que Ele seja Senhor nosso, porque pensamos que Ele vai, talvez, nos conduzir por caminhos que não vão nos trazer alegria, e deixamos Jesus de lado. Mas mesmo assim Jesus nos ama. Ele não nos ama porque eu tenho algo a oferecer, Ele nos ama porque Ele morreu em nosso lugar. A gratidão olha para o passado e percebe que tem um Senhor que morreu por mim. Por isso somos gratos. Lutero fala no Castelo Forte uma frase, né, assim: se bens eu perder, se tudo se vá, Jesus conosco está. Esta é a gratidão fundamental daquele que crê. Jesus morreu em meu lugar. Eu devia estar ali. Eu devia ter sido crucificado pelo meu pecado. Jesus dá a sua vida. E Ele nos ama muito. E por Ele nos amar, primeiro nós podemos amar o outro. Gratidão é olhar para o passado. Gratidão é celebrar. Quero terminar com esse final aqui agora. Celebrar. Esse ano meus pais fazem 50 anos de casados. Nós estamos organizando a celebração das bodas de ouro. É bom celebrar, não é verdade? Faz juntar família, porque são nessas horas que a família entra. Eu digo, sem duas, às vezes as famílias só se encontram, sabe aonde? No sepultamento. Que pena, né? Mas tem que celebrar esses momentos especiais em família, porque daí você junta os primaiada tudo. Você junta aqueles caras que estão gordos, né? Você junta aqueles caras que estão careca. E você pensa, mas como tu tá velho, você diz. E você esquece que você também está. Celebração, festejar, esse é o momento de celebração aqui pelos 70 anos do Colégio Rui Barbosa, é festa. Jesus é o cara da mesa, você já percebeu quantas vezes ele está em mesa? Ele começa numa festa, e diz que no céu vai ser uma festa, então é festa. É celebração, alegria, porque Deus é o Deus da alegria, com toda a moralidade correta, né? A gente tem que dizer isso no mundo promíscuo que nós vivemos, porque o conceito festa hoje está deturpado. Né? Festa não é essa promiscuidade que você vê aí por aí, não é isso. Festa é alegria, é gente junto se alegrando, com respeito, com igualdade, com harmonia, com sobriedade. Isso é festa que Jesus está dizendo, celebrar esta alegria de tudo que temos, né? Celebrar, aí nós temos várias coisas para celebrar, lá botei o culto e gratidão hoje, 500 anos de reforma, ano passado,
Isso é tempo, 500 anos, olha só, que é isso. Temos o Samaria, temos a comunidade com 110 anos feito esse ano. O Samaria 62, acertei? 62. Celebrar, nós temos que celebrar a nossa própria vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu queria desafiar você hoje de manhã, para terminar, a olhar para a sua vida. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, cara. Desculpe o cara, sempre foge o cara. Mas celebre a alegria da tua vida. Talvez no momento que estamos passando nós não entendemos. Porque toda vez que surgem situações difíceis na nossa vida, nós nos entristecemos, sim. E talvez vamos entender lá para frente o que Deus quer de nós. Não sei o que está passando na tua vida. Mas eu sei, se nós andarmos na presença do Senhor, tudo o que acontece, Ele vai fazer com que reverta para a nossa vida em algo bom. Diz a Bíblia lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Ele não diz ali em nenhum momento que tudo vai ser bom. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. E eu termino contando essa história do bolo. Já contei aqui porque é uma história que eu acho legal para ilustrar essas coisas boas, ou as coisas que acontecem que nem são tão boas. Joãozinho, o nome do cara é Joãozinho, sempre tem um Joãozinho na história. Ele com a sua mãe observava a sua mãe fazer bolo. E ele gostava dos bolos da sua mãe. E aí olhava, botava ovo, farinha, fermento, ajuda aí, o pessoal da cozinha. Açúcar, o que mais? Chocolate, depende do chocolate, pode ser de milho também. E aí o cara pegava assim, experimentava o ovo cru. Minha, nossa, que ruim ele achava. O fermento então estava na boca. E ele ficava assim impressionado, porque a mãe misturava aquele trem lá tudo, botava no forno e começava a vir um cheiro. Um cheiro de bolo. E quando aquela mágica acontecia dentro do forno, Joãozinho olhava para o bolo e via aquele bolo. E aí ele cortava o bolo quentinho. Você tomou café hoje de manhã? Bolo quentinho. E experimentava e dizia: mãe, o que aconteceu com aqueles negócios ruins? Essa é a mágica do bolo, ela dizia. Assim é a vida. Nem tudo que nós passamos é bom. Mas Deus, que age em todas as coisas para o nosso bem, Ele faz com que tudo, de forma retrospectiva, nós possamos compreender que é bom. Eu queria desafiar então você a 3 atitudes finais aqui, então. Adote uma perspectiva de gratidão. Seja grato por aquilo que você tem. Agradeça as pessoas. Desenvolva isso, você vai se sentir bem melhor. Você vai ser um instrumento de bênção na vida de outros. Pratique atitudes concretas. Ligue para a pessoa que você lembrou. Se você lembrou, eu desafio você. Eu sei que você é capaz de esquecer depois. Se você lembrou de alguém, ligue. Se você lembrou de alguém que está aqui dentro, vai dar um abraço depois do culto. Obrigado por aquilo que você fez. Porque você nunca sabe como o outro está se sentindo. E por fim, celebre as conquistas comunitárias, pessoais, enfim. Festeje, convide a gente para festejar junto. Faça a alegria. A vida é um presente de Deus. Por isso nós podemos ser gratos. Amém? Vamos orar e logo depois o coral vai trazer um hino para a gente. Pai bondoso, obrigado por essa manhã. Obrigado por 70 anos do Colégio Sinodal Rui Barbosa. Obrigado pela comunidade, 110 anos. Obrigado, Senhor Deus, porque o hospital também comemora 62 anos. Pelos 500 anos da Reforma Protestante que celebramos ano passado. Pela vida de cada um aqui, nós queremos te agradecer e reconhecer que grandes coisas tu fizestes por nós. Por isso estamos alegres. Nos ajuda a olhar para trás na nossa história e termos um coração grato por tudo aquilo que tu fazes. Assim nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Antes do coral cantar, eu queria dar um recado. Vai passar no meio do banco aí as ofertas, a caixinha de oferta. Nós temos feito esta prática aqui para que você oferte para a comunidade hoje. Hoje é a oferta para a própria comunidade. Então, os recursos que forem levantados, vai ser usado na própria comunidade. Então, os irmãos vão passar as caixinhas enquanto ouvimos o coral.
Quero convidar mais uma vez os professores para virem aqui, o pastor Adelmo para chegar junto com a gente também, para nós abençoar a equipe do Rui Barbosa. Enquanto eles vêm, eu trago os avisos nessa manhã. A oferta domingo passado somou R$ 577,95. A oferta de hoje é para... Pode vir aqui, pode vir aqui. A oferta de hoje é para a própria comunidade, como eu também já falei. Culto, dia 18 de março, domingo que vem, às 9h30 aqui na igreja. E também hoje à noite, às 19h30, no Centro Evangélico. Queremos convocar os presbíteros da comunidade para a reunião, dia 14, na quarta-feira, às 19h30, na secretaria. E também convidar os homens para encontro de homens, sexta agora, às 20 horas, no Centro Evangélico, todos são bem-vindos. Nós queremos anunciar também que no dia 17 de março, o casal Jonas e Gláucia vão casar. Eles estão conosco aí? Jonas e Gláucia, estão aí conosco? Nós vamos orar por eles depois, ok? Quero convidar a comunidade para ficar em pé também. Nós queremos, primeiramente, rogar a bênção sobre a vida dos professores, e nós vamos fazer isso como pastores e como comunidade, ok? Então eu vou convidar você da comunidade para estender sua mão, quem quiser, né, quem tiver liberdade para isso, e vou convidar os professores para estender a mão assim, de cima vazias, né? Porque assim a gente é diante do Senhor e a gente quer rogar a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de vocês a presença dEle, o cuidado dEle, hoje e sempre. Amém. Agora todos nós oramos juntos, depois recebemos a bênção final. Pai amado, obrigado por essa manhã, obrigado por 70 anos do Colégio Sinodal Rui Barbosa, obrigado por tantas coisas que Tu nos dás. Nos ajuda a termos um coração grato, nos ajuda, Senhor, a olhar para as coisas da vida e percebermos que Tu és bom e Tua misericórdia se renova a cada dia. Abençoe cada um de nós, esteja conosco, guardando a nossa vida. E tudo mais que nós temos a pedir a Ti, nós queremos fazer em conjunto com a oração que Tu mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos desejar a bênção sobre todos nós agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele derrame sobre ti a presença dEle hoje e sempre. Amém. Um abençoado domingo a todos e não esqueça da tarefa. Liga para alguém ou fala com alguém sendo grato por isso. Deus abençoe você, um bom domingo, dê um abraço em alguém do teu lado desejando isso também. Deus abençoe. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de Torno Metzler. Royal Ciclo.